Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos. Se inscrevendo no nosso canal, você nos ajuda a pregar a palavra de Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Não terás medo dos terrores noturnos, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor és meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão, a cobra, calcarás os pés, os leãozinhos e as serpentes, porque tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Eu porei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o livrarei e o glorificarei. Darei a ele abundância de dias e lhes mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Vamos orar neste momento para que essa palavra ela seja fecunda no seu espírito nesta noite. Meu irmão, abra o seu coração e receba de bom grado essa semente divina que será semeada na sua vida nesta noite. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do nosso Deus. Pai santo e Pai amado, Pai maravilhoso, Pai bondoso, Pai soberano, Pai santíssimo, nós estamos, Pai, em o nome do Senhor Jesus, em Tua gloriosa e maravilhosa presença. Nós estamos diante do Senhor nesta noite, e a Ti te damos a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação, Senhor. Te damos graças pelas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas todos os dias, Senhor. Pai, agora quietamos a agitação do dia, paramos neste momento para ouvir a Tua voz por meio desta palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, faz fecunda a ministração nesta noite, Senhor. Revela ao coração dos pequeninos, ó Deus, as Tuas verdades poderosas, Senhor. Dai-nos graça na transmissão dessa mensagem, Senhor. Dai graça aos meus irmãos ouvintes. Assim, ó Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, presta atenção aqui nesta noite.
Nós sabemos que este Salmo de número 91, é um dos salmos bem conhecidos, talvez um dos salmos mais conhecidos das Escrituras Sagradas. E é normal as pessoas supersticiosas fazer uso deste salmo. É normal você chegar em determinados lares e se deparar com a Bíblia aberta, justamente nos Salmos de número 91. Mas mais do que estar aberta em cima de uma mesa, a vontade de Deus é que este salmo ele seja lido. A vontade de Deus é que este salmo seja meditado, seja refletido. A vontade de Deus é que este salmo seja vivido, colocado em prática na nossa vida diária. Este salmo foi composto por Moisés. Sim, Moisés também compôs alguns salmos da Bíblia. Geralmente se pensa que Davi ele é o compositor dos 150 salmos. Não, nem sempre. Davi compôs alguns salmos, a maioria, mas há outros autores também que compôs alguns salmos da Bíblia. Este salmo ele foi composto por Davi. Irmãos, e quando eu medito no Salmo 91, o conteúdo deste salmo é tão maravilhoso, o conteúdo é tão bom, que parece às vezes ser uma mentira, mas não é uma mentira, é uma verdade. Há muitas promessas contidas neste salmo, mas nessa noite, debaixo da graça de Deus, eu quero comunicar ao seu coração algumas promessas de Deus contidas neste salmo de número 91. Primeira promessa que eu quero destacar aqui neste salmo de número 91 é a promessa de descanso. Sim, descanso. Os salmos começam dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então a primeira promessa de Deus neste salmo é a promessa de descanso para as nossas almas. Eu tenho visto nesses dias muitas pessoas cansadas, com as forças exauridas, exaustas, pessoas cansadas da vida, irmão. Sim, há pessoas que, por incrível que pareça, se encontra simplesmente cansado da vida, cansado dos problemas, cansado das adversidades, cansado dos dilemas, cansado de ficar enclausurado dentro de casa, sem poder sair. Veja que Deus ele está prometendo neste salmo descanso para as nossas almas. Veja bem que o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, ele olhando para uma grande multidão, com as suas forças exauridas, exaustos, Jesus ele chama, ele conclama dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviareis. E significa, amados, que há descanso em Deus para a sua alma nesses dias. Há descanso na presença de Deus nesses dias. Veja bem que aqui não está falando acerca de um cansaço físico. O cansaço físico é aquele que você, cansado depois de um longo dia de trabalho, você chega na sua casa, toma aquele banho relaxante, ajeita a cama, coloca a cabeça no travesseiro, você dorme, no outro dia você acorda aliviado, descansado, com as suas forças fisicamente renovadas. Mas quando a Bíblia fala do cansaço, ele está simplesmente falando acerca do cansaço do espírito, do cansaço da alma, do cansaço emocional.
Interessante notar que as farmácias não têm um remédio para o cansaço da alma. A medicina ainda não desenvolveu um remédio que traz alívio para as nossas almas, porque simplesmente este cansaço só é lançado por terra quando nós encontramos o Senhor. Ele diz: acharás descanso. Não é isso que promete a palavra de Deus ao nosso coração nessa noite, amados? Talvez você se encontre cansado na sua casa, mas eu quero que você saiba que há promessa de descanso para você nessa noite. Não há necessidade de você se entregar aos seus anseios, às preocupações excessivas. Quando nós, irmãos, entregamos a nossa vida ao Senhor, nós encontramos descanso, alívio para as nossas almas. E aí o Senhor nessa noite está dizendo: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha para cá, há descanso em Deus para você nesses dias. Há descanso para a sua alma que não tem sossego nesses dias. Há descanso em Deus nesses dias. Mas vamos para a segunda promessa deste salmo. O versículo 3 nos fala acerca de uma promessa de livramento. Sim, o salmista diz: olha, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esta é uma promessa de livramento para as nossas almas nesses dias. Deus está dizendo que Ele vai nos livrar dos laços do passarinheiro. O que vem a ser isso, amados? Laço significa armadilhas, sutilezas, ardis do diabo. O passarinheiro aqui são estratégias que o diabo, o inimigo de nossas almas, arquiteta contra as nossas vidas. No entanto, a palavra de Deus diz que o Senhor nos livrará dos laços do passarinheiro. Veja que a Bíblia descreve Satanás como um leão que ruge, amados, procurando oportunidade para nos tragar. Mas a palavra de Deus também nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus tem livramento para a sua vida nesta noite, meu irmão, minha irmã. Livramento de todas as investidas do diabo. Deus nos livra de todas. Mas não somente nos livra dos laços do passarinheiro, mas Ele diz também que nos livra das pestes perniciosas. O que é pestes perniciosas? São enfermidades. Enfermidades. Deus tem o poder de nos livrar de toda peste, de todo vírus, de toda enfermidade. Amado, só de você estar vivo é sinal de livramento de Deus para com a sua vida. Só de você estar aí na sua casa respirando neste momento é sinal que Deus tem te livrado nesses dias. Nós estamos vivendo esses dias, irmãos, de turbulência, em que essa enfermidade não escolhe classe social, cor, não escolhe idade, porque há um tempo atrás dizia, não, somente as pessoas de morbidade, pessoas de alta idade. Não, hoje, irmãos, infelizmente, este vírus não tem escolhido quem vai ser contagiado. E aí eu fui fazer uma pesquisa, que segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, existe 8.743 tipos de doenças catalogadas no mundo. E que a OMS diz que morrem 50 milhões de pessoas por ano vítimas de alguma doença. Me diz, se você está vivo não é um livramento de Deus, meu irmão? Entende isso? 50 milhões de pessoas morrem por ano por causa de uma enfermidade.
Segundo os cientistas, há mais bactéria no nosso corpo do que células. Imagina que trem doido. Há mais bactéria no corpo humano do que célula. Ele chega a dizer que existe 10 trilhões de células no nosso organismo, mas existe 100 trilhões de bactérias no nosso organismo. Alguns cientistas chegam a dizer que há 4 quilos só de bactérias no seu corpo. Meu Deus do céu, imagina que situação. E eles vão dizer também que um dentista, no momento que estiver fazendo a cirurgia dentária, se cair uma bactéria na sua corrente sanguínea, já é suficiente para levar você à morte. Me diz. E você, só de estar aí vivo, não é o livramento de Deus, amados? Sem contar as balas perdidas, graças a Deus, Teoflotão não tem isso. Os acidentes, os assaltos. Quantos livramentos Deus já nos concedeu, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos livra de todo mal, de toda peste perniciosa. Mas veja também que há promessas de proteção para as nossas vidas aqui no Salmo 91. O versículo 4 até o versículo 7 nos fala que em Deus nós achamos proteção para as nossas almas. Olha o que está escrito: Ele te cobrirá com as suas penas debaixo das suas asas, estará seguro, sua verdade é escudo e broquel. Significa, amados, que nós estamos cobertos com a presença de Deus nas nossas vidas. Jesus, ele diz: ó Jerusalém, quantas das vezes quiser eu vos ajuntar debaixo das minhas asas, assim como a galinha aguarda junto aos seus pintainhos. Assim também, amados, a Bíblia diz que Deus nos guarda, Deus nos coloca debaixo das suas asas. Nós estamos cobertos, mas estamos cobertos com o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. O versículo 5 ainda diz: não temerás o espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Versículo 7 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando Moisés está falando isso, irmãos, ele está trazendo à mente aquilo que aconteceu lá no Egito, acerca das 10 pragas que Deus mandou para punir o Egito e Faraó. Nós sabemos que na 10ª praga, Deus ordenou que os israelitas aspergissem o sangue do cordeiro no umbral da porta, porque à meia-noite Deus permitiria que o anjo da morte visitasse a terra do Egito. E assim foi que o anjo da morte veio, assolou o Egito naqueles dias. A casa que não tinha a marca do sangue do cordeiro, ali a Bíblia diz que o anjo da morte entra, ceifando a vida do primogênito. E Moisés, quando ele disse que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ele está trazendo a memória acerca dessa promessa cumprida para com os filhos de Israel. Irmãos amados, mas entenda bem, não significa que nós não iremos passar por adversidades. Este salmo sim fala acerca dos livramentos de Deus, fala acerca do descanso prometido por Deus, fala acerca da proteção de Deus para as nossas vidas. Mas isso não significa que nós não haveremos de passar adversidades na nossa vida. Daqui a pouco eu vou trazer esta palavra a fim de que chegue até o seu entendimento. Mas veja bem que além de nos prometer descanso, além de nos prometer livramento e proteção, este salmo também nos promete o triunfo sobre os poderes do inimigo. Isso está aí no versículo 3.
do Salmo 91, em que o Senhor diz que pisarás o leão e a serpente, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Quando a Bíblia fala de leão, está falando acerca de Satanás, amados. Quando a Bíblia traz menção de serpentes, está falando acerca de demônios que lutam contra a nossa vida. No entanto, o Senhor nos fala e nos promete que nós teremos triunfo sobre os poderes do maligno. Isso está registrado em 1 Pedro capítulo 5, versículo 18, e em Lucas capítulo 10, versículo 19, em que o Senhor Jesus nos diz: eis aí vos dei poder e autoridade sobre toda a força do maligno. O Senhor, irmãos, é poderoso para nos guardar de todas as artimanhas e sutileza do diabo contra a nossa vida. Mas há uma outra promessa no versículo 15. O versículo 15 nos traz uma promessa de resposta de Deus às nossas orações. Você que está acompanhando aí no versículo 15, Deus diz: e ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o livrarei e o glorificarei. Isso denota, irmãos, que Deus nos ouvirá em todos os momentos de adversidades da nossa vida. Não somente nesta passagem, mas há várias passagens do texto sagrado que nos revela que Deus sempre está com seus ouvidos atentos às nossas orações. Ele diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Jesus, ele disse que tudo quanto pedirdes ao Pai, crendo assim nós receberemos. Isaías e também o profeta Jeremias diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabes. Como é bom, irmãos, viver essa promessa de Deus nesses dias, sabendo que nós podemos orar e a nossa oração é aceita, é recebido pelo Senhor no alto dos céus. Que o Senhor, por graça, bondade, fidelidade e misericórdia, não nos deixa sem resposta nesses dias. Isaías capítulo 65, versículo 4, nos diz que será que antes que clamem, eu responderei. Estando ele ainda falando, eu os ouvirei. Isso denota, irmãos, a resposta de Deus às nossas orações. Nós podemos clamar a Deus nesses dias, como Isaías 59 diz, que eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Sendo assim, os ouvidos de Deus estão atentos à nossa oração e o nosso clamor nesta noite. É promessa de Deus acharmos resposta na nossa oração. E a sexta promessa está no versículo 15, na parte B, que Deus promete a presença dEle em meio às nossas angústias. Veja bem que nós não estamos isentos de passar por aflições ou angústia nas nossas vidas. O versículo 15 ainda diz que estarei com Ele na angústia. Veja que mesmo Deus nos prometendo livramentos, mesmo Deus prometendo a nós descanso, mesmo Deus prometendo para nós a sua presença, Ele nos garante, irmãos, que nós teremos aflições e angústia nessa vida, mas a diferença é que nós não passaremos pelas angústias sozinhos. O Senhor diz na sua palavra que eu estarei com Ele na angústia, assim como estava, irmãos, com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. Assim também Deus estará com os seus filhos, com a sua igreja em meio às provações da vida.
Da mesma forma que Deus estava com Daniel na cova dos leões, assim também Deus está conosco em meio às adversidades. Isso significa que nem sempre Ele nos livrará da adversidade, mas se Ele não nos livrar, Ele estará conosco, passando conosco em meio às tribulações. Não era esta a certeza de Davi? Davi dizia que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, olha, eu não temeria mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Nós precisamos, irmãos, ter essa certeza que o Senhor não nos desamparou nesses momentos, que o Senhor tem sido conosco nesses dias de adversidade, porque este salmo nos promete a presença dele em meio às tribulações da vida. Ele diz: eu estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Isaías 43, versículo 2, que diz que se passares pelas águas eu serei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, e quando pelo fogo ele não te queimará, nem chama arderá em ti, porque nós temos a presença de Deus ao nosso lado nas nossas vidas. E a última promessa está no versículo 16, irmãos. Moisés, conhecedor da grandeza de Deus, ele nos fala acerca dessa promessa, que é a maior promessa de todas. Ele diz que eu darei a ele abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Esta é a maior promessa de todas as promessas na Bíblia. É a promessa da salvação. O descanso de Deus é bom, o livramento de Deus é bom, o cuidado e a proteção de Deus também são bons para as nossas vidas. Mas a maior bênção que você pode receber na sua vida é a bênção da salvação. E Moisés, ele diz que o Senhor nos mostrará a sua salvação. É como você chega numa casa de alguém, e essa pessoa toda orgulhosa abre as portas para você e diz: olha aqui os meus móveis, olha aqui, olha essa conquista, olha essa vitória. Imaginemos, irmãos, essa graça, essa dádiva de Deus, quando chegarmos na eternidade, o Senhor abrir os palácios celestiais e nos mostrar tão grande e maravilhosa salvação. Imaginemos isso, irmãos. É promessa deste salmo, dizendo que eu lhes mostrarei a minha salvação. Essa é a melhor e maior promessa que Deus tem para as nossas vidas. Mais do que nos guardar nesses dias, Ele nos promete nos livrar, nos promete nos salvar. Mais do que nos proteger, Ele nos promete salvar as nossas almas. Mas eu encerro. Para quem são essas promessas? Essas promessas se direcionam a quem, pastor? É para qualquer pessoa? Não. O salmista diz que, primeiramente, essas promessas faladas aqui nessa noite é direcionada primeiramente para aquela pessoa que habita aonde? No esconderijo do Altíssimo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo tem direito a todas essas promessas de Deus. Mas habitar é diferente de você visitar, meu irmão. A palavra habitar significa residir, fazer morada, povoar, ocupar-se. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo, isso é um lugar de intimidade, meu irmão. É você viver diariamente na presença do Senhor Deus, todos os dias da sua vida. Infelizmente há pessoas, irmãos, que não habitam no esconderijo do Altíssimo.
Aquelas pessoas que vêm, ficam por um tempo e não ocupam o lugar, não reside em Deus. E aí a depressão pega, a insônia pega, o medo aperta o coração. Diferente daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Deus, Ele deseja que você faça morada nele, meu querido irmão. Deus, Ele deseja que você se abrigue na presença dEle. Então, diz: para aqueles que habitam a sombra do Onipotente, acharás descanso, proteção, livramento, bênçãos, e a bênção maior que a salvação. Segundo, para quem é essas promessas? Para aqueles que se apegam a Deus com amor. Versículo 14 diz: o versículo 14 diz: porque tão encarecidamente me amou. Então, aquelas pessoas que se apegam a Deus com amor. Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Você tem colocado Deus como primazia da sua alma, do seu coração nesta noite? Então essas promessas são para aquelas pessoas que se apegam a Deus, que ama a Deus acima de todas as coisas. Terceiro, essa promessa é para aquelas pessoas que conhecem a Deus. Versículo 14, na parte B, ainda diz: porque tão encarecidamente me amou, também o livrarei e porei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Você tem conhecido o Senhor através da sua palavra? Você tem buscado conhecer a Deus a cada dia? A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você tem conhecido a Deus esses dias? E quarto e último, essa promessa é para aqueles que invocam o Senhor. Versículo 15 diz: e Ele me invocará. Então essa promessa é para quem invoca a Deus. Essa promessa é para quem habita no esconderijo do Altíssimo, que faz habitação na presença do Altíssimo. Meu irmão, eu não sei como é que está o seu coração nesses dias, se está carregado de ansiedade, de preocupação, mas eu quero que você saiba que há descanso em Deus para a sua vida nessa noite. Há descanso em Deus. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Há descanso para a sua alma. Você pode nessa noite simplesmente entrar, se achegar na presença de Deus. Mas volto a dizer que essas promessas são para aqueles que habitam, fazer morada em Deus. Quando nós habitamos na presença de Deus, irmãos, as preocupações deste mundo não acometem o nosso coração. O medo, por mais forte que seja, não encontra raiz na nossa alma. Que você possa fazer isso nessa noite. Buscar abrigo em Deus, se abrigar debaixo das asas de Deus nessa noite. O salmista diz: aquele que habita. É momento, amados e queridos irmãos, de nós buscarmos abrigo no Senhor. No abrigo de Deus a proteção, no abrigo